Imagine abrir um velho caderno de receitas e encontrar nomes que você nem lembrava mais. Brevidade, papo de anjo, pudim de claras. Essas sobremesas já foram presença certa em almoços de domingo, festas de interior e cozinhas cheias de histórias. Hoje, quase ninguém fala delas. E pior, quase ninguém mais faz. Neste vídeo, você vai redescobrir 12 sobremesas brasileiras esquecidas, cada uma com um sabor que carrega um pedaço da nossa memória. Fique até o final, porque você vai ficar chocado com os doces que a gente simplesmente deixou desaparecer. Antes da gente ir para a receita, deixa eu te contar uma coisa importante. Nossa culinária está sendo esquecida. Sufocada pela pressa, pelos deliveries e por restaurantes modinha, que reinventam os pratos clássicos e acabam tirando o sabor de verdade. Pouca gente ainda cozinha do jeito que as nossas avós faziam, e eu não podia deixar essa tradição se perder. Por isso, juntei mais de 60 receitas clássicas brasileiras num e-book, que é quase um mapa do tesouro dos sabores esquecidos. Se você também quer fazer parte dessa missão de resgatar a nossa comida de verdade, o link está aqui embaixo no comentário fixado. Agora sim, vamos para a receita. Você já ouviu falar de brevidade? O nome é curioso e diz muito sobre ela. Um doce leve, rápido de assar, mas que durava pouco no prato de tão gostoso que era. Na simplicidade dos ingredientes e na delicadeza da textura, a brevidade conquistou gerações inteiras. E depois, sumiu. Feita com claras em neve, açúcar e polvilho doce, a brevidade era o tipo de sobremesa que só precisava de amor e um forno aquecido. Não levava fermento, não tinha recheio, e mesmo assim era marcante. Em muitos lares do interior, especialmente nas regiões Sudeste e Sul, ela era servida nas visitas, nas festas de igreja, nos cafés da tarde. As mães e avós usavam forminhas de alumínio ou de barro, bem untadas, para fazer aqueles bolinhos pequenos, levemente rachados no topo e com a crocância perfeita por fora. Por dentro, uma maciez que derretia na boca, mas com o passar do tempo, a brevidade foi desaparecendo. À medida que bolos mais vistosos foram dominando as vitrines e sobremesas industriais tomaram conta das geladeiras, o doce simples foi deixado de lado. Ela não tinha apelo visual, não chamava likes, mas era inesquecível. Do outro lado da cozinha, em outro tipo de casa, com outro tipo de mesa, as claras da brevidade davam lugar às gemas. E nasciam doces com nomes elegantes, servidos em travessas de porcelana. Um deles, o misterioso e luxuoso papo de anjo. O nome é curioso, quase místico. Papo de anjo. Um doce com cara de realeza, sabor celestial e preparo trabalhoso. Tão fino e delicado que, por muitos anos, era considerado sobremesa de ocasião especial. Dessas que só se serviam para visitas muito importantes, ou em casamentos no interior. O papo de anjo é daquelas receitas que vieram com os portugueses e foram adotadas pelas cozinheiras brasileiras com o mesmo zelo de quem protege um segredo. É feito com muita gema de ovo batida, cozida lentamente em banho-maria até virar pequenos bolinhos amarelos, macios e quase esponjosos. Depois, esses bolinhos são mergulhados numa calda de açúcar com baunilha, cravo, canela ou, nas versões mais luxuosas, vinho do Porto. É um doce que exige paciência e por isso mesmo quase ninguém mais se dá o trabalho de fazer. Durante décadas, o papo de anjo era figurinha carimbada em livros de receitas manuscritos, cadernos herdados de avós para mães, de mães para filhas. Cada família tinha seu segredo. Alguns adicionavam raspas de limão, outros um toque de rum, mas o ponto de partida era sempre o mesmo.
gastar mais de 10 gemas numa única receita. Algo impensável hoje em dia, né? A verdade é que o papo de anjo não foi esquecido à toa. O custo, o trabalho, a técnica envolvida, tudo isso fez com que ele fosse sendo deixado de lado. Além disso, ele também sofreu com a fama de ser doce de vó, doce antigo, doce com muito ovo. E como tantos pratos tradicionais, perdeu espaço para sobremesas mais fáceis, mais doces, mais vendáveis. Mas quer saber? O papo de anjo não é só uma receita. É uma aula de paciência, uma reverência ao tempo. É o tipo de sobremesa que não se faz com pressa. E talvez por isso ela esteja tão ausente da mesa brasileira hoje. Se você já comeu um papo de anjo de verdade, sabe do que eu tô falando. Agora, se o papo de anjo era feito com uma avalanche de gemas, o próximo doce nasceu como um ato de equilíbrio e até de economia. Afinal, o que fazer com as claras que sobravam? A resposta veio das mesas mais refinadas do Brasil antigo: o pudim de claras em neve. Enquanto o papo de anjo esbanjava gema do outro lado da mesma cozinha, as claras em neve viravam arte. E dessa arte nasceu um doce que parecia desafiar a gravidade: o pudim de claras. Pensa num pudim que não é denso, não é cremoso, não leva leite condensado, nem farinha, só claras, açúcar e calda. A textura? Aérea. Aparência? Branquinho como nuvem. O sabor? Suave, elegante, quase etéreo. Esse doce era um contraponto perfeito ao papo de anjo. Enquanto um mergulhava nas gemas e na calda intensa, o outro se apoiava na leveza, no ar, no silêncio entre uma colherada e outra. O pudim de claras era típico das famílias de classe média e alta. Um doce de domingo ou de ocasião especial. Não era para o trabalhador da roça, nem para o lanche do dia a dia. Era sobremesa de travessa de vidro decorada, servida com cuidado, fatiada com colher molhada para não perder a forma. E o preparo era uma prova de amor e técnica. As claras eram batidas até ficarem firmes. O açúcar entrava aos poucos, até virar um merengue brilhante e pesado. Depois, tudo ia para uma forma untada com calda quente. E ali estava o segredo: banho-maria, forno médio e nada de abrir a porta antes da hora. Era quase um ritual. Quando dava certo, o pudim saía altíssimo, firme por fora, com pequenos furinhos por dentro e uma calda dourada escorrendo. Mas, se errasse no tempo, na água ou na paciência, ele murchava, afundava ou desmoronava. Do pudim leve e silencioso, saltamos para um doce que brilhava na mesa como joia. Uma receita que exigia dias de preparo e um tipo de paciência que não se encontra mais por aí. Estamos falando da laranja cristalizada. Não confunda com a versão industrial embalada em saquinho. A laranja cristalizada de verdade era feita em casa, com casca ou gomos da laranja pera, mergulhados em calda e cozidos, de novo e de novo, até que o açúcar penetrasse cada fibra da fruta. Depois, eram escorridos com cuidado, passados em açúcar e deixados para secar ao sol ou sobre panos limpos. O resultado? Um doce translúcido, firme por fora, macio por dentro, com sabor intenso de fruta e perfume de especiarias. Esse era o tipo de sobremesa que aparecia em festas religiosas, natais antigos, visitas ilustres. Era armazenada em potes de vidro com tampa de pano e fita vermelha, colocada em bandejas de prata ou pratos decorados de louça antiga. E ao contrário do que se pensa, não era um doce burguês. Era um luxo possível. Famílias simples faziam esse doce com o que tinham. A casca da laranja, que normalmente seria descartada, virava iguaria. E o açúcar era guardado com zelo, usado com parcimônia, porque o que importava ali era a transformação, o simples virando precioso. Hoje,
Poucas pessoas sequer sabem como se começa a cristalizar uma fruta. Muita gente jamais provou uma de verdade. E vamos falar sério. Em que momento o sabor natural foi trocado por aromatizante artificial? Quando a textura da fruta deu lugar à borracha embalada em plástico. A laranja cristalizada tradicional desapareceu não só por dar trabalho, mas porque parou de ser ensinada. As avós que faziam muitas vezes não deixaram a receita escrita. Era um saber passado no olho, no tempo do fogo, no ponto da colher que pinga devagar. E com isso, perdeu-se mais do que um doce. Perdeu-se um gesto. Você lembra da sua avó preparando isso? Ou de pegar um pedacinho escondido antes da hora? Se não lembra, é porque o tempo correu rápido demais. E a gente talvez tenha deixado a pressa roubar o sabor da memória. Mas calma, se essa sobremesa precisava de dias para ficar pronta, a próxima é o oposto. Feita em menos de 1 hora, com vinho tinto e com um visual que impressionava em qualquer mesa do sul do Brasil. Vamos para a próxima receita esquecida: sagu com vinho. Se a laranja cristalizada pedia dias de preparo e sol na janela, o sagu com vinho era o oposto. Rápido, marcante e com presença forte à mesa. Um doce que encantava com o visual, impressionava com o aroma e surpreendia com o sabor. Em muitos lares do sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o sagu era mais do que uma sobremesa. Era quase um ritual de domingo. Feito com aquelas pérolas translúcidas de mandioca, o sagu era cozido lentamente em vinho tinto adoçado com cravo, canela e, às vezes, casca de laranja. O cheiro tomava conta da casa inteira e já anunciava que o almoço estava chegando ao fim. Era servido em taças simples ou copinhos de vidro, muitas vezes acompanhado de creme de baunilha ou nata batida. Mas mesmo sozinho, o sagu com vinho tinha um sabor único, intenso, adulto, memorável. Curiosamente, apesar de sua origem europeia, ele virou tradição profundamente gaúcha e brasileira. Imigrantes trouxeram o costume, mas foi nas cozinhas locais que ele ganhou identidade. Ao contrário de muitos doces açucarados, o sagu com vinho tinha um quê de seriedade. Não era feito para crianças pequenas. Era o tipo de sobremesa que o pai ou a avó ofereciam com um: prova um pouquinho, mas cuidado, é forte. E talvez essa intensidade tenha sido parte da razão pela qual ele foi sumindo. À medida que os paladares mudaram e os doces passaram a ser mais padronizados, com leite condensado, chocolate, morango, o sagu com vinho ficou fora de moda. Forte demais, amargo demais, coisa de velho. O curioso é que ele era fácil de fazer, barato, e tinha um dos visuais mais bonitos da doçaria tradicional. As bolinhas brilhando no vinho espesso pareciam joias comestíveis, mas isso não bastou para salvá-lo da extinção. Hoje, o sagu com vinho sobrevive em restaurantes de comida típica, em festas de colônia, em alguns almoços familiares nos interiores do sul. Fora dali, foi sendo deixado de lado, talvez por sua intensidade, talvez pelo tempo de preparo. Mas para quem cresceu com esse doce à mesa, o cheiro do vinho quente com cravo e canela ainda ativa memórias que nenhuma sobremesa de geladeira consegue substituir. A verdade é que ele carrega uma elegância esquecida, um sabor que não se explica, só se sente. E falando em sabores que desafiam o tempo, chegamos a um doce que parece ter vindo direto do fogão a lenha, com textura de coalhada, perfume de açúcar queimado e alma de cozinha caipira. A ambrósia caipira. A ambrósia caipira não é apenas um doce. Ela é o resultado de um processo lento, paciente, quase hipnótico. O tipo de sobremesa que se forma aos poucos no fogo baixo,
enquanto a conversa acontece ao redor do fogão. Presente principalmente nas cozinhas do interior de Minas, São Paulo, Goiás e sul do Brasil, a ambrosia é feita com leite fresco, ovos, açúcar e um toque de especiarias como canela ou cravo. Mas o segredo não está só nos ingredientes, está no tempo e no olhar de quem faz. Diferente das versões portuguesas mais cremosas, a ambrosia caipira brasileira é marcada pela textura talhada. O leite, ao ser fervido lentamente com ovos e açúcar, vai se quebrando em pequenos pedaços dourados, como se fosse uma coalhada doce envolta em calda caramelizada. É um doce de contraste, firme e cremoso, doce e sutil, rústico e delicado. Era o tipo de receita feita sem pressa. Enquanto a panela ficava no fogo, mexendo de vez em quando com colher de pau, a vida acontecia ao redor. A avó tricotava. As crianças corriam pelo quintal. O rádio tocava música antiga. E aos poucos, aquele cheiro de açúcar queimando com leite tomava a casa inteira. A ambrosia era presença garantida em festas religiosas, batizados, aniversários e visitas de fim de tarde. Não era um doce de vitrine. Era de travessa esmaltada ou panela de ágata, muitas vezes servida fria, depois de passar horas descansando sobre a pia. O curioso é que, mesmo sendo simples, ela desapareceu de muitas casas. Talvez porque o leite já não seja mais o mesmo. Talvez porque mexer uma panela por 1 hora hoje pareça tempo demais. Mas, para quem ainda guarda esse sabor na memória, a ambrosia tem algo que nenhum outro doce oferece: a sensação de casa. E se a ambrosia era a alma doce da roça, o próximo doce carrega o nome da corte. E uma cremosidade tropical vinda direto de Portugal, com pitadas de coco e herança imperial: baba de moça. Depois da ambrosia, feita com aquele jeito rústico típico das cozinhas do interior, entramos num território mais refinado, mas igualmente antigo. A baba de moça é aquele tipo de sobremesa que carrega no nome um certo mistério. E no sabor, uma elegância que desafia o tempo. De origem portuguesa, ela veio ao Brasil nos tempos coloniais e foi abraçada pelas mesas mais ricas e festivas, especialmente nas casas grandes do Nordeste e Sudeste. É feita com gemas, calda de açúcar e leite de coco fresco. E essa última adição é o que dá ao doce a sua brasilidade autêntica. Uma fusão de influência europeia com ingrediente tropical. O resultado é um creme amarelo, sedoso, intenso e delicado ao mesmo tempo. Servido em pequenas porções, quase sempre gelado, às vezes em taças, outras como recheio de bolos ou complemento de sobremesas mais complexas. Mas quando servida sozinha, a baba de moça era tratada com reverência. Ela era considerada um doce fino, aquele que não podia faltar em bodas, batizados de família tradicional, recepções formais. Não era feita no improviso. Ela exigia atenção, controle do fogo, ponto certo da calda e precisão no manuseio das gemas. Durante muito tempo, ela ocupou um lugar nobre na doçaria brasileira, ao lado do quindim, da compota de figo e do camafeu de nozes. Só que, aos poucos, essa nobreza foi sendo esquecida. Com o tempo, as gemas foram sendo vistas como calóricas. O leite de coco fresco foi substituído por versões industrializadas. E o doce perdeu prestígio. Além disso, o processo delicado e o risco de talhar o creme afastaram as gerações mais novas da cozinha tradicional. E a baba de moça foi ficando para trás. Hoje, aparece como recheio em confeitarias que ainda respeitam as receitas clássicas, mas raramente é protagonista. Aquela versão pura, feita na panela grossa, com leite de coco ralado na hora, já é quase um segredo de família que não se conta mais.
E é curioso pensar que um doce com um nome tão delicado, que já foi símbolo de refinamento, agora é quase desconhecido entre os mais jovens. Talvez porque a gente tenha trocado o cuidado pelo prático, o feito à mão pelo pronto para servir. Mas o sabor permanece na memória de quem já provou. Doce, cremoso, profundo. Uma colherada e você entende por que ela ganhou esse nome. E se a baba de moça era um símbolo da doçaria aristocrática brasileira, o próximo prato faz o caminho inverso. É raiz, é simples, é servido quente e está presente na memória de praticamente o brasileiro: arroz doce. Existem doces que nasceram para impressionar, outros para consolar. O arroz doce pertence ao segundo grupo. Um prato simples, sem vaidade, mas com um poder silencioso de emocionar quem já sentiu seu cheiro vindo da cozinha. Quase todo brasileiro já provou arroz doce. Mas o que pouca gente sabe é que a origem dessa sobremesa vai muito além da panela no fogão. Antes de ganhar a forma cremosa e reconfortante que conhecemos, o arroz doce era um parente direto do pudim de arroz. Uma receita portuguesa feita com arroz cozido no leite, açúcar, especiarias e muitas vezes assada no forno. Lá atrás, ele era mais estruturado, às vezes quase um bolo, às vezes uma torta leve. Mas no Brasil rural, essa base foi se transformando. O forno virou fogão a lenha, o arroz era aproveitado do dia anterior, o leite era fresco e o açúcar precioso. E assim nasceu a versão que ficou: o arroz doce de panela, cremoso, aromático e cheio de afeto. Presente em quase todas as regiões do Brasil, o arroz doce já foi e ainda é, em muitos lugares, sinônimo de aconchego. Era feito com arroz branco cozido no leite, açúcar, um pedaço de canela em pau e, em algumas versões, casca de limão ou cravo. A textura variava, mais firme no sul, mais cremoso no nordeste, quase líquido em partes do sudeste. Servido morno ou frio, ele aparecia em festas juninas, cafés da tarde, almoços de domingo e em momentos onde o que importava era o gesto, não o luxo. Mas com o tempo, o arroz doce foi sendo substituído por versões mais rápidas, industrializadas ou gourmetizadas. O que antes era feito com leite fresco do sítio e arroz de saco, passou a levar leite condensado, creme de leite, baunilha artificial. E o sabor original, mais suave e equilibrado, foi se perdendo no meio do excesso. Hoje, o arroz doce que muita gente conhece já não tem nada a ver com aquele de antigamente. Era um doce que preenchia o ambiente, não pelo volume, mas pelo cheiro, pelo calor, pela lembrança. Aos poucos, o arroz doce foi sendo tratado como comida de velho, algo ultrapassado. Ou pior, um doce que ninguém mais liga. Mas isso só mostra o quanto a gente desaprendeu a valorizar o essencial. Porque o arroz doce é feito daquilo que sustenta: arroz, leite, tempo e cuidado. Não tem truque, tem entrega. E mesmo sendo um dos poucos que ainda resiste aqui e ali, a verdade é que sua versão original está cada vez mais rara. Poucos sabem o ponto certo, poucos respeitam o processo, e quase ninguém lembra que um dia ele era o coração da mesa simples. Agora, saindo da suavidade quente do arroz doce, seguimos para uma sobremesa com cor intensa, sabor forte e cara de festa de rua. Uma daquelas que apareciam nas travessas coloridas das quermesses, nos pratos de plástico com garfo de madeira, doce de abóbora tradicional. Ele era colorido, perfumado e chamava a atenção de longe, fosse na mesa da avó ou na barraca da quermesse. Estamos falando do doce de abóbora tradicional, aquele feito em cubos firmes com cravo e canela,
cozido devagar até se transformar numa joia laranja de sabor adocicado e aroma de infância. Durante décadas, ele foi um dos doces mais presentes nas cozinhas rurais e suburbanas. Era feito com a abóbora moranga ou pescoço, cortada em pedaços grandes, misturada com açúcar cristal e deixada descansar por horas até soltar seu próprio líquido. Depois, ia para o tacho grosso, nada de panela antiaderente, e cozinhava devagar até o ponto exato em que o açúcar virava calda espessa e a abóbora ficava firme, mas macia. E os formatos? O mais comum eram os cubos perfeitos, mas havia quem moldasse o doce em corações, círculos achatados ou até formas desestruturadas, deixadas ao acaso da colher. Era o tipo de detalhe que não seguia a receita, seguia a mão de quem fazia. Era um doce simples, quase sempre feito com sobras. A abóbora que não servia mais para sopa, o açúcar que sobrava do mês, os cravos que dormiam no fundo do pote de vidro. Tudo se juntava para criar uma sobremesa que atravessou gerações. O sabor era direto. Doce, sim, mas com um toque terroso, acolhedor, quase nostálgico. E o cheiro? O cheiro do doce de abóbora no fogo é algo que não se esquece. Esse doce era comum em festas de rua, festas juninas, feiras de artesanato, merendas escolares, reuniões de vizinhos. Servido em potinhos de plástico, em compoteiras de vidro, em pedaços envoltos em papel celofane amarrado com barbante. Era o doce da fartura acessível. Mas como tantos outros, ele foi sumindo. Hoje, o que se encontra são versões pastosas, industrializadas, com mais corante do que abóbora. O doce de verdade, o que tinha textura de fruta, sabor de panela e paciência no preparo, esse virou raridade. E assim, uma das sobremesas mais simples, baratas e simbólicas da nossa cozinha passou a ser vista como coisa do passado. E se esse doce usava o que a terra dava com fartura, o próximo também vem da terra. Mas com um ingrediente que ninguém rasgava à toa. Coco fresco, ralado na hora, misturado ao açúcar quente, moldado na faca. Cocada caseira. Se o doce de abóbora vinha da terra, a cocada vinha do pé de coco e da lâmina do ralador. Porque não existia cocada de verdade sem coco fresco, ralado na hora, escorrendo leite branco na tigela de alumínio. O coco ralado era misturado com açúcar caramelizado, mexido no fogo com paciência, até alcançar o ponto ideal. Firme, mas ainda úmido, dourado, mas sem amargar. E quando o ponto dava certo, era hora de moldar. Não existia formato definido, não existia padrão, existia intuição. Em muitas festas populares, a cocada dividia espaço com pé de moleque, Maria mole, queijadinha e bolo de fubá. Além da tradicional cocada branca, havia variações com coco queimado, leite condensado e até rapadura. Cada região tinha seu estilo, cada doceira o seu ponto. Mas a essência era sempre a mesma: fazer render o coco. Com o tempo, a cocada caseira foi sendo empurrada para fora das cozinhas. Hoje, o que se encontra com o nome de cocada nas prateleiras, muitas vezes é só um doce genérico com essência artificial. O sabor virou açúcar puro. E o mais triste é que, aos poucos, isso passou a ser considerado normal. Mas nem tudo está perdido. Ainda há quem faça, no interior, em festas tradicionais, ou por tradição. A cocada é um lembrete de que algumas coisas não deviam ter sido deixadas para trás. E se o coco era o rei da doçaria de rua, o próximo doce era o tronco nobre da sobremesa rural: goiabada cascão de verdade. A goiabada era feita com calma e com respeito. Respeito ao tempo do fogo, ao peso do tacho de cobre, ao cheiro da fruta cozinhando até se transformar em doce grosso, denso e profundo.
O doce leva esse nome porque é feito com a fruta inteira, inclusive a casca, o que dá textura, cor mais escura e um sabor muito mais marcante do que a goiabada lisa industrializada. Por décadas, ela foi feita no quintal, nas cozinhas grandes de fazenda, em fogões a lenha. A goiaba era colhida madura, lavada, cortada, passada na peneira, às vezes nem isso, e cozida com açúcar até alcançar o ponto de corte. Sem aditivos, sem conservantes, só fruta, calor e paciência. Cortada em fatias grossas, era servida com queijo fresco, pão caseiro ou até pura, do jeito que a vida pedia. Era doce de toda hora, de merenda, de lanche, de despedida na sacola da viagem. Hoje, muita gente nunca viu uma goiabada feita no tacho. E isso diz muito sobre como a gente tem se distanciado dos nossos sabores verdadeiros. Enquanto a goiabada era o tronco firme da tradição doceira, o próximo bolo é o fruto maduro e ousado do cerrado. Bolo Mané Pelado. Esse é um bolo quebra todas as regras. É um doce típico do centro-oeste brasileiro, principalmente de Goiás, e que carrega no nome tanto o folclore quanto o sabor da roça. Ninguém consegue cravar com exatidão a origem do nome. Existem muitas versões da história, mas reza a lenda que um homem chamado Manuel, apelidado de Mané, andava pelas ruas sem camisa, vendendo este bolo que acabou popularizando o nome. Mas por trás da brincadeira está uma receita robusta, cheia de identidade regional. Feita com massa de mandioca crua ralada, coco fresco, açúcar, manteiga, ovos e o que muita gente esquece, queijo ralado. Sim, queijo. E é ele que traz um contraste de salgado e doce que torna o Mané Pelado único. Era um bolo feito para sustentar e para celebrar. Não era sobremesa delicada, era prato cheio. Com o tempo, o Mané Pelado foi sendo esquecido fora do centro-oeste. Hoje, fora de Goiás e região, pouca gente conhece esse bolo. E menos ainda sabe fazer. Mas em cada mordida dele está a tradição de uma cozinha que não separava doce de salgado, festa de trabalho, comida de identidade. Cada uma dessas sobremesas carrega mais do que sabor. Carrega tempo, gesto, paciência, memória e afeto. São receitas que não nasceram para ganhar curtidas, nem para enfeitar vitrine. Elas nasceram em cozinhas reais, com ingredientes da terra e mãos que sabiam respeitar o tempo das coisas. Mas aos poucos, muitas delas foram se tornando cada vez menos comuns, sendo substituídas por versões mais fáceis, mais rápidas, mais industrializadas. E quando a gente perde um doce assim, não perde só uma receita, perde um pedaço da nossa história. Talvez você tenha reconhecido algumas dessas sobremesas. Talvez tenha lembrado de uma tia, de uma avó, de um cheiro que vinha da cozinha no meio da tarde. Mas o mais importante é saber que ainda dá tempo. Enquanto houver gente disposta a lembrar, a fazer, a ensinar, essas receitas continuam vivas. E foi por isso que este vídeo foi feito. Para lembrar, para valorizar, para reacender. E se você quiser ir além, todas essas receitas e muitas outras que quase ninguém mais faz, estão reunidas num e-book especial. São mais de 60 receitas brasileiras clássicas, com passo a passo e dicas de preparo. Um verdadeiro tesouro digital para guardar, reviver e, quem sabe, passar adiante. O link está no comentário fixado logo abaixo do vídeo. Chegamos ao fim de mais um episódio da nossa expedição Têmperos do Brasil. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, compartilha. Não por vaidade, mas porque quem compartilha a história ajuda a manter a cultura viva. E lembre-se, guardar receitas é guardar memórias. E que nunca nos falte as mais doces. Até a próxima!